Muito bem, queridos, nós vamos falar então sobre a oração, né? Hoje, a importância da oração na vida do cristão, quanto ela é importante para nós. E a palavra de Deus, ela é bem clara, né? Quando ela diz que nós devemos orar sem cessar. Eu gosto desse texto aqui de Ellen White, que está no livro Caminho a Cristo, página 94, que diz assim: a oração é a chave nas mãos da fé que abre os celeiros do céu. Olha só, eu estava até conversando esses dias com alguém, não foi ontem no sermão, lá na igreja de São João, e estava falando sobre a questão da onisciência de Deus e a oração, né? Porque quando nós oramos, e algumas pessoas inventaram aí coisas relacionadas à oração, e nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Mas Deus, ele quer nos ouvir. Alguém pode dizer assim, mas Deus não sabe de todas as coisas? Claro que ele sabe. Ele sabe, ele nos conhecia antes mesmo de nascermos, né? Se Deus ele já nos conhecia antes de nascermos, ele conhece os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, ele sabe o que nós precisamos, ele sabe de todas as coisas. Mas o fato de Deus saber de todas as coisas não quer dizer que nós não precisamos de orar. Aí eu já vi algumas pessoas dizer assim: quando você for orar, você não pode pedir na oração, faça uma oração sem pedir, porque você parece um pedinte, só vive pedindo, né? Mas, gente, o pedir faz parte da oração, o agradecer faz parte da oração, o louvar faz parte da oração, e a gente não pode jamais esquecer disso. Então, nós temos aqui alguns tipos, né? Alguns tipos de oração. Ah, por exemplo, nós temos a oração intercessora, né? A oração que alguém ora em favor dos outros. Vocês se lembram que Abraão ele fez ali praticamente, né, uma oração diante de Deus quando, por ocasião do juízo contra Sodoma e Gomorra, e Abraão começou ali a perguntar para Deus: olha, mas se tiver 50 justos, o senhor vai destruir o ímpio com o justo? E Jesus diz, né? Não, olha, Abraão, se tiver lá 50 justos, eu não vou destruir, né, os ímpios por amor aos 50 justos. Então, nós temos também a oração de Moisés. Lembra a oração de Moisés? Quando Moisés orou até uma forma assim bem firme, dizendo assim: olha, o senhor perdoa esse povo? Ou risca o meu nome do livro da vida, né? Que tipo de oração? É uma oração bem forte. Perdoa, Senhor, esse povo. Por quê? Porque Deus estava ali até testando mesmo a paciência de Moisés, e Deus disse assim: olha, Moisés, deixa eu destruir esse povo. Esse povo é muito rebelde, muito reclamador. Deixa eu destruir esse povo. E vou fazer de você uma grande nação. E Moisés disse: não, não, por favor, perdoa, Senhor, esse povo. Se o Senhor não for perdoar esse povo, então risca o meu nome do livro da vida. É como se ele quisesse dizer assim: me destrua junto com esse povo. Deus ele queria saber o quanto Moisés, né? Na realidade, aqui voltando um pouco à minha fala inicial, não é que Deus queria saber. Na verdade, quando Deus faz alguma pergunta, não é porque ele não sabe a resposta, ele já sabe a resposta. Mas para que a pessoa ela possa expressar, ao expressar o seu sentimento, isso fica bem forte na sua mente e no seu coração. Davi expressando louvor e arrependimento, né? Os salmos, quantos salmos que nós temos que são orações, coisas maravilhosas que nós encontramos nos salmos. Jesus, nós temos Jesus como nosso exemplo supremo. Será que Jesus orou? Jesus orou muito. E Jesus orava de madrugada, né? Levantava as madrugadas para orar, ele se retirava. E se imagina aquele frio terrível, né? Ali do Oriente, naquelas noites geladas. E Jesus, ele levantava as madrugadas e ele ia orar. Se Jesus, o Filho de Deus,
ele precisava orar, imagina nós como seres humanos pecadores, né? Por exemplo, Jesus ele orou no deserto, né? Lembra ali no período em que ele passou no deserto, quando ele foi tentado pelo diabo. Ele orou ali no deserto. Ele orou no Getsemane. E a oração de Jesus no Getsemane é uma oração bem enigmática, porque é aquela oração onde ele diz assim: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Olha só, Jesus estava dizendo da sua angústia, da sua dor, do seu sofrimento, expressando o seu sofrimento, expressando o seu sentimento, que como homem, e se ele pudesse passar aquele momento de dor e também o que estava por vir, não é? Que seria a tortura, até a crucifixão. Ele estava dizendo: se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a vontade do Senhor. Essa oração expressa, queridos, o sentimento, né? O sentimento sincero de Jesus. Talvez alguém possa pensar assim: "Ah, mas ele era Deus, ele sabia que ele ia vencer, mas ele, como ser humano, ele estava sofrendo e ele não estava fingindo ser um ser humano. Ele, na realidade, se tornou homem, né? Esse é o grande mistério da encarnação. Como um Deus se tornou homem. E a oração sacerdotal de Jesus, em João capítulo 17, todo um capítulo dedicado no Evangelho de João para falar da oração sacerdotal. Lembra que Jesus ali ele orou pelos apóstolos, ele orou por você e orou por mim, né? Ele orou por todos nós, por todos aqueles que viriam a conhecer o Evangelho por meio dos apóstolos, né? E depois, obviamente, todos os cristãos que viriam depois deles. A oração sacerdotal. E a ênfase da oração sacerdotal de Jesus é a unidade, que todos sejam um como nós somos um. Veja como é importante, né, orarmos em favor também dos nossos queridos irmãos. Orar em favor daqueles que não são adventistas, principalmente os nossos familiares, todos os dias, isso é importante. Mas também devemos orar um pelo outro, orar em favor dos nossos queridos irmãos. Então, é a oração sacerdotal. Veja como que a oração é importante, né? Que a primeira igreja perseverava em oração. Atos 1:14 diz que perseverava em oração. Constante oração. Por que orar? Aqui nós temos alguns motivos. Primeiro, porque fortalece a fé, conecta-nos a Deus, traz paz e esperança, move a mão de Deus. Sabe que essa expressão aí que move a mão de Deus, Ellen White fala sobre isso, né? Que a oração ela move a mão de Deus, no sentido de que Deus ele respeita muito, né, a nossa liberdade. Deus, por mais que sabe aquilo que nós precisamos, ele não vai de maneira nenhuma interferir na nossa vida se nós não pedirmos. Quando nós pedimos, a oração, ela move a mão de Deus. E também traz esperança, né? E um dos requisitos que nós temos que ter na questão da oração é acreditar tudo aquilo que nós pedirmos para Deus, crendo que nós vamos receber, isso será feito, né? Uma outra característica na questão da oração, queridos, nós devemos orar pedindo coisas que são boas para nós. Eu posso pedir qualquer coisa para Deus? Qualquer coisa que você desejar, você pode pedir? Claro, você pode pedir, por exemplo, você pode pedir coisas materiais? Pode. Ah, eu tenho um sonho de ter um carro novo, eu posso pedir? Claro que pode pedir, não tem problema nenhum.
Você pode pedir uma moto, eu quero comprar uma moto, eu quero comprar uma casa, eu quero fazer uma viagem, eu posso pedir isso? A gente pode pedir tudo, né? Agora, nós só temos que entender que para oração a resposta de Deus pode ser sim, pode ser espera um pouco, ou pode ser não. Não é assim? A resposta de Deus é assim, é como um pai, né? Como quando alguém, um filho pede algo para o pai e o pai diz assim, tudo bem, eu vou lhe atender. Ou senão ele diz, olha, hoje não, ou senão não, eu não te darei. A resposta do pai é mais ou menos assim. Mas tem uma regra que a Bíblia traz que é a seguinte: Deus ele tem uma resposta que é sempre positiva para todas as orações que são pedidos de bênçãos espirituais. Deus nunca vai dizer não para você. Quando você diz assim, Senhor, eu quero o poder do Espírito Santo na minha vida, atua, Senhor, na minha vida, transforma o meu coração, dá-me alegria, dá-me felicidade, dá-me paz. Deus sempre vai responder quando você fizer uma oração, né, uma oração de sinceridade, uma oração de entrega. Agora vem essa outra pergunta também que é interessante: como orar? Como eu devo orar? Algumas pessoas dizem assim, na oração, oração mesmo, que ela é válida, é somente a oração de joelhos e precisa ser de madrugada. Será que é assim? Isso não é verdade, né? Na realidade, a Bíblia, né, ela fala que nós devemos orar em todo o tempo, orar em todo o tempo. Mas como orar? Primeiro, olha aqui, esse texto também de Ellen White que diz assim: a oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Como você conversa com aquele amigo, né? Aquela amiga, aquela pessoa próxima que você tem certeza que pode abrir seu coração a essa pessoa. Você pode contar segredos para essa pessoa, você pode falar dos seus sentimentos. Hoje é um pouco difícil a gente ter esse tipo de amizade, né? Mas tudo bem, né? A gente sabe que, infelizmente, não devemos confiar tanto assim no ser humano, mas podemos abrir esse coração, abrir o coração a Deus como um amigo. Então, a Ele a gente pode realmente falar dos sentimentos, falar das fraquezas, ser sincero. Esse é o primeiro requisito de como orar, ser sincero sempre com Deus. Lembrando que Deus ele sabe de todas as coisas, sabe dos nossos pensamentos. Não adianta você, por exemplo, no final de um dia, né, foi um dia terrível, deu tudo errado, você passou por um monte de problemas. Aí você se ajoelha e diz assim: Obrigado, Senhor Deus, pelo bom dia que o Senhor me deu. Deus vai dizer assim: Por que que você está me dizendo que foi bom dia? Não foi bom dia. Não foi tão bom assim, né? Agora, não seria melhor a gente dizer, Senhor, hoje eu tive um péssimo dia. Tudo deu errado, o carro quebrou, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Olha, eu estou passando por isso, por isso. Esse é o abrir do coração, é falar para Deus, né? Aquilo que você sente, aquilo que você deseja, os seus sonhos, suas lutas. Quer ver uma coisa interessante que a gente percebe? Você tem coragem, por exemplo, de falar com Deus sobre as suas tentações? Será? Você diz para Deus assim: Senhor, hoje eu fui tentado nisso, nisso, naquilo outro. Hoje eu passei por isso, aquilo outro. Será que nós temos essa coragem de dizer? Sabe, Deus ele quer nos ouvir em todos os aspectos da nossa vida. Nós temos o modelo de oração. O modelo de oração que Jesus nos deixou, né, que é a oração do Pai Nosso, que está lá em Mateus capítulo 6, verso 9 a 13, que ficou como um modelo. Como que é esse modelo? Primeiro, a oração, ela se inicia com uma adoração. Você pode pegar esse modelo, se você tem dificuldade em orar, colocar dentro desse modelo. Primeiro você começa a adoração, né? Por isso que a oração do Pai Nosso começa assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o
teu nome. Então, é o momento de você adorar, dizer para Deus o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é extraordinário. Adore o Senhor no primeiro momento. Depois, você vai falar da provisão. O que que é provisão? É o momento de você pedir. Você adorou ao Senhor, agora você pode pedir. Pedir por suas necessidades, peça por você mesmo, tá? Não tenha medo de pedir por você. Peça em favor do seu cônjuge, em favor dos seus filhos, em favor da sua família, em favor dos seus irmãos. Inclusive, a Bíblia até orienta orarmos em favor dos governantes, né? Então, veja só, é hora de orar, interceder. Você pode gastar um bom tempo orando. Você vai dizer, mas pastor, eu posso repetir essa oração no outro dia? Não estarei usando de vãs repetições, né? Você pode sim, se é algo que ainda você não alcançou, se é um pedido que é sério do seu coração, você sente que você precisa de uma resposta, você ainda não entendeu essa resposta, se Deus disse sim, se Deus disse não, se Deus disse espere um pouco, continue orando. O Jesus ele contou até uma parábola, lembra daquela parábola daquela mulher que importunou o juiz até ele a fazer justiça para ela? Então ele disse: olha, contou a parábola, vocês devem fazer assim, insista na oração, ore, insista na sua oração, não tenha medo de orar e pedir a Deus. Agora, por exemplo, quando nós oramos intercedendo em favor de alguém, eu tenho orado em favor da minha família por 35 anos. 35 anos. Eu oro todos os dias em favor dos meus irmãos, em favor, não é, dos meus cunhados, né, cunhadas, em favor dos meus sobrinhos, dos meus primos, oro em favor de todos eles, amigos. Qual que é o cerne da oração? Eu estou pedindo a Deus, Senhor, que eles conheçam o Senhor, que eles se convertam, que eles conheçam uma verdade, que eles sejam alcançados pela verdade, que a verdade os liberte. Eu não cansei de orar. Alguns já foram alcançados, mas nem todos, né? E assim a gente vai orando. Um outro ponto importante da oração, que é o perdão. Você adorou, você pediu, agora você vai para o perdão, né? Pedir perdão para o Senhor todos os dias. A gente não pode cansar de pedir perdão, reconhecer que somos pecadores, que somos falhos e dizer: Senhor, perdoa, perdoa os meus pecados. Pode pedir perdão para os outros também, sabia disso? Você pode pedir perdão para os seus filhos. Lembra de Jó? Né? Jó orava e ele fazia intercessão todas as semanas. Ele fazia sacrifícios, ele fazia ali a sua oração pedindo perdão para os seus filhos. E outra, livramento. Peça livramento, né? A oração diz assim: livra-nos do mal, livra-nos do mal. Nós precisamos, queridos, de orar sempre, porque Satanás ele está aí, né, buscando quem possa tragar. A cada dia, não saia de casa sem colocar a sua vida nas mãos de Deus. Não faça isso. Ore sempre. Se você quer ver, eu não vou pedir para você fazer essa experiência, tá? Talvez você já até fez. Mas experimente sair de casa sem ter orado de manhã, ou se não, feito aquela oração superficial. Você vai ver como as coisas vão ser travadas. Isso. Não experimente, tá? Não experimente. Agora tem uma outra oração, a oração de Jabes. Essa oração ela é incrível em 1 Crônicas 4, verso 10. Dentro de uma cronologia, falando de várias pessoas, ali o escritor bíblico ele fala sobre Jabes, chama ele pelo nome e fala que Jabes ele era uma pessoa diferenciada e fala da oração de Jabes. Jabes ele fez uma oração assim, pedindo a Deus que alargasse as suas divisas, olha só, que alargasse as suas divisas e que a mão poderosa do Senhor o conduzisse em toda a sua vida. E no final ali o escritor diz que Jabes foi
um homem muito abençoado. Pensou, orando, pedindo para que Deus alargue suas divisas. Você pode pedir, não tem nenhum problema, não é? Você quer mais prosperidade? Pode pedir, não tem problema. Agora é por que que você quer e para que você quer. Essa é uma diferença. Se eu quero prosperidade, se essa minha prosperidade vai abençoar outras pessoas e se vai ser uma bênção para mim. A Jabes ele pediu prosperidade, ele pediu para que Deus alargasse suas divisas. Nós também podemos pedir, Senhor, alargue a nossa divisa de atuação. Se eu estou atuando em algum momento no meu trabalho, eu quero atingir mais pessoas, me ajude que eu possa alcançar mais pessoas. E acima de tudo, que a mão poderosa do Senhor nos guie, que a mão poderosa do Senhor guie você, sua família, seus filhos todos os dias. Salmo 51 é um exemplo de uma oração modelo sobre arrependimento e confissão, né? Todo o Salmo 51 é onde Davi abre seu coração e fala da sua condição, onde ele fala ali que ele foi gerado em pecado e ele nasceu em pecado, e ele precisava alcançar a graça e a misericórdia de Deus. Você sabe que Davi foi uma pessoa muito temperamental, né? Ele mudava muito. De repente, Davi, ele era uma pessoa muito dedicada. Quando jovem, Davi, ele foi usado por Deus, fez grandes coisas, né? Até mesmo destruir o gigante Golias, né? Derrubar o gigante Golias pela fé, mas depois você tem altos e baixos, né? Você tem ali um momento de fraqueza quando ele comete um grande pecado, foi um adultério e um assassinato. Depois daí vem esse Salmo 51, que é o seu arrependimento. Outra pergunta: quando orar? Quando orar? Estabelecer horários fixos, isso é bom. Você tem um horário fixo para orar. Quando? Por exemplo, quando eu acordo. Quando você acorda, você que tem um horário fixo para acordar, então eu acordo, vamos supor, às 5:30 da manhã, 6 horas. Lembre-se disso, queridos. Olha, dedique pelo menos 30 minutos na sua comunhão pela manhã. Pelo menos. É, 30 minutos, você pode perder 30 minutos vendo vídeos, vendo o celular e outras coisas. Mas pense o seguinte: você acordou, se você quiser fazer ali, né, a sua higiene básica de manhã, quiser tomar um banho, escovar os dentes, pentear o cabelo, tudo certinho, mas logo em seguida, pega a Bíblia, leia a Bíblia, faça uma oração, dedique pelo menos 30 minutos, leia a lição da escola sabatina, porque é a comunhão com Deus por meio da oração que nos fortalece. Tem gente que acorda já atrasado, porque não consegue fixar nenhum tempo para acordar, né? Você precisa, você tem um compromisso a ser cumprido, então coloque ali o celular para despertar 30 minutos antes do normal. Olha, eu preciso de tanto tempo para me arrumar, eu preciso tanto tempo para chegar ao serviço, mas dedique 30 minutos para a sua oração de manhã. Aí cada um faz do jeito que achar melhor. Tem gente que nem acaba levantando da cama, já se ajoelha e faz a sua oração, né? Eu, particularmente, eu prefiro lavar meu rosto, fazer minha higiene pessoal e depois eu vou dedicar ali um tempo. Claro, como pastor, a gente dedica um bom tempo, um período maior, não é? Porque não é só a minha comunhão, mas é um estudo que a gente tem que fazer, ler mais, eu preciso ler mais. Então a gente dedica boa parte da manhã trabalhando, estudando, no sentido de ampliar o conhecimento para passar para vocês. O outro tempo, é claro, orar em todo lugar. Não é porque eu orei de manhã, aí eu não preciso mais orar. Tem gente que ora de manhã e à noite. Aí passa durante o dia longe do Senhor.
Orar em todo lugar. 1 Tessalonicenses 5,17. Ore em todo momento, em todo lugar. Está dirigindo? Ore. Não é? Está trabalhando? Ore. Ore em todos os momentos. Está se sentindo tentado? Ore. Né? Você precisa orar em todo o tempo. Unir a oração à leitura, né, e leitura da Bíblia. É importante também ler um texto bíblico, medite naquele texto, pergunte para você o que aquilo está dizendo para você, como você pode aplicar na sua vida. Aí você ora. Falar para o Senhor, Senhor, olha, eu acabei de ler esse texto aqui, eu achei tão interessante. Ajuda-me, Senhor, a entender melhor. Eu não compreendi, quero compreender melhor. Me ajuda. Então você está orando durante a leitura da Bíblia. Ter momentos de oração em família, né? Esse aqui é o culto familiar. Aqui é um segredo, queridos. Essa oração ela tem que ser breve. Enquanto a outra oração ela precisa ter qualidade, essa tem que ser breve por causa das crianças, né? Você não vai fazer um culto longo para entediar as crianças, porque criança não consegue concentrar-se por muito tempo. Então, o culto familiar é um hino, cante um hino, você faz uma leitura pequena da Bíblia, faz uma pequena aplicação e uma oração curta. E pronto, você conseguiu ali. O que importa é você fazer todos os dias, de manhã. Não dá para fazer de manhã porque um está saindo para trabalhar, ou está indo para a escola. Faça à noite, mas faça todos os dias. Cultivar oração intercessora. Eu já falei aqui, comentei, né? Orar em favor dos outros. A oração é vital para a vida espiritual. Claro, né? Sem oração não existe vida espiritual. E vocês sabem que a oração, quando uma pessoa está se apostatando, ela está saindo, né, da vida espiritual, ela está deixando a vida espiritual, é um dos elementos que se torna bem assim automático. A pessoa ela deixa de ler a Bíblia, aí depois ela vai até deixar de ir à igreja, não vai mais à escola sabatina, não estuda a lição da escola sabatina. A oração ela entra num automático por um período, porque a pessoa estava acostumada a orar, mas ela não ora mais com o coração, sabe? Ela faz aquela oração assim, é como aquele tipo de oração que a pessoa ora, né? Ah, Senhor, muito obrigado por este alimento, o abençoe, amém. Isso é uma coisa automática que você faz sempre. E isso não é bom. Por quê? Depois que você entrar no automático, vai ficar sem sentido. Não é um alimento espiritual. Como conta a história de um rapaz, né, que era cristão, ele chegava em casa cansado do trabalho e tomava banho, e aí ele se ajoelhava do lado da cama e ele orava a oração do Pai Nosso. Como era uma oração repetitiva, ele repetia a oração, aquilo não tinha muito sentido para ele. Até um dia em que ele fez o seguinte: ele pegou uma cartolina, ele escreveu a oração na cartolina, colocou na cabeceira da cama. Aí ele chegava de noite, antes de deitar, ele apontava e falava: Senhor, tá escrito ali. E já dormia. Percebe, né? É uma coisa meio fora de sentido, mas é a mesma coisa de falarmos algumas palavras decoradas. Então, orar é o trabalho mais santo e essencial que podemos realizar. Se a gente empenha, dedica no trabalho para ganhar o sustento, para sustentar o corpo, não é tudo que fazemos não é em prol disso? Se você trabalha, é para você manter a sua casa. Se você trabalha, é para você ter uma qualidade de vida melhor, para você ter um alimento melhor, para você ter um vestuário melhor. Tudo que você faz é para o seu corpo. É para ter um alimento para o corpo, de uma forma mais ampla. Mas veja, o horário, então, é muito importante, porque é o alimento da alma, né, da espiritualidade. Se nós não investirmos na nossa espiritualidade, deixarmos ela morrer desnutrida, vai dar outro caminho, né? Vai ser morte espiritual. Por que que muitas pessoas entram na igreja e muitas pessoas elas não têm tanto interesse em coisas espirituais, né? Vamos ver aqui. Nós temos aqui umas 10 pessoas nos assistindo neste momento.
Quantas pessoas tem no grupo? 80. Outros vão assistir depois. Eu entendo, a pessoa está trabalhando, chega um pouco mais tarde, né? Já é 9 horas. Percebe isso, queridos? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Mas isso é só máxima, é só da boca para fora. A gente tem falado tanto isso, mas na realidade a gente não tem exercido isso. E meu apelo aqui é: vamos buscar o alimento espiritual. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Hebreus 4, verso 16. E eu quero concluir, então, a mensagem dessa noite fazendo um apelo, né? Que apelo? Um apelo só para você, um apelo para mim, um apelo para nós. Que possamos fazer da oração não um ritual, mas um estilo de vida. É fazer da oração um estilo de vida. Me permita, te sugerir algo também. Não fique somente na oração. Procure, mentalizar, sabe? E tem algumas coisas que eu vou até falar agora um pouco, que a gente tem que ter cuidado. Cuidado com a tal da oração centrante. Cuidado, eu vou falar isso aí no próximo culto que eu tiver aí na igreja. Cuidado com a oração centrante, cuidado com oração contemplativa, né? O que é oração centrante e oração contemplativa? É aquela oração que você ora e depois você fica com a mente vazia ali, esperando ouvir a voz do Espírito Santo. Muita gente fala isso. Cuidado, isso não é uma oração cristã. Mente vazia, vocês já sabem de oficina de quem que é. Não fique com mente vazia. Ao você orar, você tem que meditar, meditar nas coisas de Deus. Davi ele falava, né? Eu medito na tua lei, né? Eu medito na tua palavra. A gente pode ouvir a voz de Deus. Se Deus quiser falar conosco, a gente não precisa ficar assim, não é? Igual um budista que está em estado ali zen, aguardando a conexão com o astral. Não é assim. Se Deus quiser falar contigo, meu irmão, você pode estar no meio de um barulho que ele vai falar com você. Porque uma das vezes que Deus falou comigo, quando ele me chamou, eu estava 2 horas da manhã dentro de uma discoteca com aquele som, né? A gente chamava de discoteca na época, né? Uma balada, e todo mundo ali bebendo e fumando droga, aquelas coisas todas. Eu ali no meio, parecendo um frango destroncado, e eu ouvi nitidamente a palavra de Deus dizendo assim: Eu não te criei para isso. Aquilo foi um impacto tão grande para mim que parecia que eu estava em câmera lenta e tudo estava congelado, já não ouvia mais nenhum som, e isso ficou na minha mente. Vai embora, eu não te criei para isso. Veja só, porque Deus, quando quer falar com você, e se é da vontade dele, não precisa estar com mente vazia esperando Deus falar, não. E ao contrário, Deus fala com a gente quando a gente abre a Bíblia. Deus está falando conosco através da leitura da Bíblia. Você pode mentalizar, tente pensar no céu, né? Às vezes é um pouco difícil. Eu gosto muito, eu tenho a minha visão, né, da Nova Jerusalém. Eu imagino caminhando, por exemplo, do lado do muro da Nova Jerusalém. Você já imaginou? O muro tem 2.200 quilômetros de altura e 2.200 quilômetros de comprimento. A base desse muro são pedras preciosas, né? E a parede desse muro é de ouro polido. Imagine isso. Você andando, olhando para cima, você não consegue enxergar o final. Você olha para frente, você não enxerga o final. Você olha para trás e não enxerga. Que coisa maravilhosa. Você vai andando ali, eu imagino andando, andando, até a chegar numa porta, porque só tem 3 portas de cada lado da cidade. Até que eu encontro uma porta e não é uma portinha, né? É uma mega de um portal e é uma porta redonda, porque a Bíblia diz que ainda a porta é uma pérola. Que tamanho dessa pérola, né? Que tamanho dessa pérola? No mínimo terá 80 metros de largura e de altura. 80 metros. Porque metros ali, que é a espessura, né? Do muro. É o que eu imagino.
E agora imagina entrando na cidade. Pensa nisso um pouco. Imagina você entrando na cidade, vendo aquelas construções, aquelas coisas extraordinárias. É isso. Mais importante, imagina você diante do trono de Deus, com anjos, louvando o Senhor, cantando o Senhor. Tem uma outra reflexão que Ellen White diz assim: nós seria muito bom para nós se nós tirasse tempo para meditar nos últimos momentos da vida de Jesus, o seu sofrimento no Getsemane, a sua prisão, a sua tortura, a sua crucifixão, até a sua ressurreição. Tirar tempo para pensar sobre isso. Por quê? Isso nos mostra, né, o grande amor